Olá pessoal, tudo bem com vocês? O meu nome é Maíra, eu sou médica praticante de Theta Healing e hoje eu vou conversar com vocês a respeito de relacionamento tóxico. O que seria um relacionamento tóxico? É um tipo de relacionamento que acontece de uma forma desequilibrada, onde por alguma razão uma das partes ou as duas partes distratam ou maltratam o outro, se veem no direito e muitas vezes nem percebem que o fazem. O que fica muito difícil da gente entender é por que a pessoa que está sendo maltratada, ela aceita e continua nesse relacionamento. Primeiro que relacionamento tóxico não acontece somente entre homem e mulher. Relacionamento tóxico pode acontecer em qualquer situação, basta existir duas pessoas. Então pode ser uma relação de amizade, pode ser uma relação de mãe e filho, entre irmãos, uma relação de tio e sobrinho, não importa. Para acontecer o relacionamento tóxico, basta existir esse componente de hostilidade que favorece ataques muitas vezes gratuitos, sem muito sentido, onde a própria pessoa não entende por que ela está sendo atacada. E aí entram alguns elementos que são fundamentais nessa história. Muitas vezes a pessoa que sofre o relacionamento tóxico, ela trata bem aquela pessoa que a trata mal. E é muito comum essa queixa, essa confusão. Eu não consigo entender como que eu trato uma pessoa muito bem e essa pessoa não retribui aquilo que faço por ela. Geralmente essas pessoas elas nem enxergam que estão sendo bem tratadas. E aí entra um preceito muito interessante do Theta Healing que diz respeito à forma como o próprio indivíduo se enxerga. A forma como o próprio indivíduo se enxerga, o valor que ele enxerga nele mesmo, não necessariamente de uma forma consciente, tá? Mas é como ele se sente. Eu posso racionalmente me achar uma pessoa cheia de virtudes, né? E qualidades, e gostar dessa pessoa que eu sou. Eu sou uma pessoa inteligente, eu sou comunicativa, eu sou esforçada, eu tenho muitos atributos positivos, só que por dentro eu não me sinto assim. O sentir, ele é o nosso grande termômetro. O sentir, ele fala com maior propriedade aquilo que nós realmente enxergamos de nós. Esse enxergar é só uma expressão simbólica, né? Porque não é enxergar o ato de enxergar que é através dos olhos, né? Mas sim um reconhecimento de identidade através da sensação, como eu me sinto comigo mesma, como eu me sinto como mulher, como eu me sinto como filha, como eu me sinto como irmã. E aí entra esse componente. As pessoas que se envolvem em relacionamentos tóxicos só o fazem, tá? Isso é uma regra. Elas só se envolvem, elas só criam esse relacionamento, atraem esse relacionamento para a vida delas, porque internamente existe um componente extremamente negativo. Então, assim, eu faço tudo pelo meu namorado, por exemplo. Eu trato ele super bem, eu faço comida para ele, eu sou carinhosa, eu demonstro os meus sentimentos e ele só me dá patada, por exemplo. Por quê? Porque por dentro, muitas vezes a minha motivação para fazer tudo que eu faço não é o amor, mas é porque eu não acho que eu mereço esse amor, eu acho que eu não mereço esse relacionamento, eu não mereço essa pessoa.
porque essa pessoa é isso, é aquilo outro. E aí, geralmente, essas pessoas que sofrem um relacionamento tóxico, elas até endeusam o outro. Acham que o outro é muito, muito, muito melhor e ela não está à altura, precisa fazer um grande esforço para compensar uma deficiência que elas acreditam que exista dentro delas. Eu não sou merecedora, então eu tenho que correr atrás. Eu tenho que me esforçar. E aquele relacionamento, ele passa a ser uma constante batalha, uma constante necessidade de provação. E isso é muito ruim, gente. Meu Deus do céu. Isso é interminável, porque na verdade a pessoa que se vê não merecedora, não importa o que ela faça. Tudo que ela faz, na verdade, é para gerar pequenos alívios. É para tapear. O inconsciente dela tá processando aquilo como ela tá se esforçando, ela tá compensando, ela tá batalhando para ter um bom relacionamento, para merecer esse relacionamento. Mas por dentro, ela se sente massacrada, né? Uma parte dentro dela está falando, mas como assim? Eu tenho que provar o meu valor para essa pessoa? Eu nunca vou merecer essa pessoa, né? Então existe ali um conflito, uma briga, e infelizmente, entre aspas, né? Porque isso é um mecanismo da vida, e aí fica meio estranho falar infelizmente, mas enfim. O outro, ele sente a nossa desordem interna, ele espelha essa desordem interna, e aí ele passa a tratá-la mal, mesmo ela fazendo tudo por ele, porque não é o mecanismo externo, mas é a motivação de todas essas atitudes. O outro nos trata como nós nos tratamos internamente. Então a pessoa que ela enxerga o valor que ela tem, que enxerga os méritos que ela tem e tem um amor próprio, maduro, cultivado, efetivo, essa pessoa ela não vai agir motivada para provar nada, ela vai simplesmente agir para expressar o que ela sente. É muito diferente uma coisa da outra. Agir para expressar o que se sente é uma coisa. Agir para agradar, porque no fundo eu acho que eu não mereço, motivado pela culpa ou pela raiva, pelo sentimento de incompetência, é completamente diferente. A energia que você coloca nessas atitudes é completamente diferente. E o outro, por mais que ele tenha uma razão, por mais que ele tenha a forma dele de pensar, de enxergar, o feeling do outro conversa com o nosso feeling. E o feeling do outro está recebendo toda essa carga negativa motivada por atributos distorcidos, e ele vai reagir a isso. Essas relações tóxicas, elas acontecem de modo, quase que sempre de modo inconsciente. As pessoas não percebem, elas simplesmente vivem aquilo, não entendem muito bem como acontece e continuam, e não raro elas se sentem presas. Então, se você se identifica com isso que eu falei, reflete um pouquinho, reflita, né, um pouquinho a respeito, procura olhar para dentro de você e se questionar. Como eu realmente me sinto como pessoa, como mulher nesse relacionamento, ou como filha, como irmã, seja como for. Como eu realmente me sinto? Eu me sinto merecedora? Busque os elementos para chegar na raiz do negócio, porque quando você chega na raiz e muitas vezes percebe que não tem muito sentido, que uma parte de você tem sim muito amor próprio, ou se não, procure alguma coisa para te ajudar a superar isso, seja uma terapia, ou seja, trabalhar com arte. Procure um caminho para trabalhar isso dentro de você de uma forma consciente,
porque com isso você consegue melhorar, de um modo geral, todos os seus relacionamentos, tá bom? Esse é o meu vídeo para vocês, é a minha dica para refletir bastante. É um assunto bastante extenso, poderia falar por muito tempo, mas por hora é isso, tá bom? Eu fico aqui, me despeço de vocês. Estou aberta para comentários, perguntas, se quiserem me chamar aqui, fiquem à vontade ou no particular. Curtam o vídeo, compartilhem e é isso aí. Um beijo para vocês e tenham uma ótima semana.